Ao contrário da diretoria remista, estamos aqui para dar cara a tapa, depois de mais um insucesso azulino, no nosso quarto podcast, nosso Corneta Cast. Estamos hoje aqui com a presença do Corneta Remista. Olá. Dá um oi aí, Corneta. E aí? Beleza, Corneta? O mundo puto Fala, ainda. Gemac. Gemac Ninguém está liga. on fire. Estamos aqui na presença do Joãozes. Dá oi, Joãozes. Oi, João. Valeu. E aqui na presença do nosso amigo que mora no meio da estrada, Rafael. Boa noite, maioria. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá quem vai escutar esse podcast da derrota. Depois de 2 peias no repá. O nosso Leigômeno está completamente surtado, on fire, querendo a cabeça, terra arrasada, querendo mandar todo mundo embora. Então eu queria que vocês dessem assim uma geral do que é que vocês acham desse resultado aí e se a gente deve mesmo mandar todo mundo embora ou mais uma vez o Leigômeno, que alguns já mandaram até um textão pro Corneta Remista, né? Revoltado, chamando o torcida de leiga. Enfim, não vou comentar agora. E aí, vamos começar. Corneta, o que é que você acha que a gente deve seguir para continuar o campeonato? Bem, como eu já tinha falado nos podcasts anteriores, eu acho que esse reparo não tem que servir de parâmetro, né? Esses 2 reparos não tem que servir de parâmetro, até porque nem era para ter voltado para Parazão. Eu acho que se voltasse era para ter só um jogo, enfim. Eu sugeri até que jogasse com Sub-17, porque foi um campeonato que realmente não fez muito sentido. Eu não estou dizendo isso porque perdeu, né? Mas mesmo se tivesse ganho também seria um campeonato que não faria muito sentido, porque ele parou tudo e depois voltou junto com a Série C, quando na verdade o Parazão tem que ser para preparar para a Série C, né? Se você já está jogando o Campeonato Nacional, aí você vai ter que jogar o estadual junto, aí fica meio cagada, né? Fica meio anacrônico. Mas eu acho que, assim, eu acho que também, por outro lado, é um resultado que ajuda a ver também alguns jogadores que realmente podem sair, né? Agora, muitos vão estar com o contrato se encerrando nesse período agora, que foram contratados antes da pandemia, logo no início da temporada. Eu acho que o técnico ainda não é hora de demitir o técnico, né? Até porque ele está fazendo uma boa campanha na Série C, que não é uma boa campanha, mas uma campanha ok, né? 8 pontos é o mesmo. O pessoal está pedindo o Márcio Fernandes, mas o Márcio Fernandes também conquistou o mesmo número de pontos nas 4 primeiras rodadas, 8 pontos. Então ele tem uma campanha razoável na Série C. Não é uma campanha ruim, né? Então não acho que você deva fazer terra arrasada. Agora eu acho que o Remo necessita, sim, já necessitava antes, eu acho que necessita de pelo menos 2 atacantes, 2 pontas, e para você jogar defensivamente, né, reativamente, como o Mazzola joga, eu acho que é necessário o Remo ter mais pelo menos mais 2 pontas. Eu acho que um meia também seria necessário agora, mais um meia. Tem muitos falando na saída do Douglas Parker, na saída do Robinho também. Então vai ser necessário um outro meia também. O Carlos Alberto tem entrado bem, não sei se já tem condições de jogar uma partida inteira, mas ele é um jogador que tem entrado bem. E mais o lateral direito, né? Porque ninguém aguenta mais o técnico ter que estar improvisando o jogador na lateral direita. Ontem, por exemplo, tiveram que improvisar o Hélio, que era um jogador que era para entrar, para reforçar o ataque, para ir para cima do Paysandu, e acabou que o moleque foi novamente comprometido, porque tem que ficar ali marcando na lateral direita. E isso é um absurdo, né? Até um desrespeito com o próprio atleta, né? O cara chega, foi contratado para ser atacante, chega aí não tem lateral direito, eu tenho que estar sendo improvisado na lateral, né? Então, no mais é isso. Eu acho que, por enquanto, tem que sim trazer uns 3 ou 4 reforços, dispensar alguns. Eu acho que Giovani, Djalma, Robinho,
Gustavo Hermel são jogadores que, para mim, podem rasgar, né? Não só por conta do resultado de ontem, mas também porque já vinha apresentando futebol muito medíocre já desde o início do Campeonato Paraense e desde o início da Série C. Beleza, Corneta. Eu achei providencial essa derrota pro Campeonato Paraense. Foi bom pra gente, diferente do ano passado, em que a gente ganhou o Campeonato Paraense. E aí a torcida fica cega, já encara como se fosse o melhor time do mundo. E a gente não chegou nem no quadrangular final, com requinte de crueldade, tendo que ser eliminado com aquele empate lá do Paysandu e o gol do Ipiranga lá aos 47 do segundo tempo. É bom esse início agora, a gente já tá mesmo abrindo a cara que a gente precisa de reforços, a gente precisa mesmo dar um ajuste no nosso time, mas eu acho interessante que, como o Carlos aqui citou, que eu até dei um curtir nele, que na quinta-feira o Mazola pode chegar a 11 pontos, ser líder do campeonato, né? E o Hélio dos Anjos com 5, sei lá, na Série C. E quem que tá com cargo ameaçado agora é o Mazola de sair, né? Então é uma coisa assim que tem que passar empolgação, assim. Eu espero que tenha mesmo esse pensamento de fazer ajustes no time, mas não tem que considerar terra arrasada, que tem que mandar todo o time embora, menos o Eduardo Ramos que vai ficar. Então é isso que eu acho importante. João, o que é que tu tem a dizer, tuas considerações sobre isso? Olha, é um pouco complicado falar sobre a situação do Remo diante de 2 derrotas num clássico, né? Eu acho que as pessoas, de um modo geral, a torcida do Remo de um modo geral, ela se baseia muito no que acontece em clássico. E a mentalidade, ela precisa ser vista, sabe? A gente precisa rever quais são os objetivos do Remo. É ganhar do Paysandu ou é subir para a Série B? Porque assim, a gente ainda tem mais 2 jogos contra eles esse ano. São 2 jogos que realmente valem muito. O Campeonato Paraense, ok, a gente queria ter ganhado? Queria, mas não é terra arrasada, sabe? No primeiro jogo a gente estava ganhando até os 40 do segundo tempo, e aí, sei lá, infantilidade, bestialidade, falta de noção, desconcentração, acabou levando 2 gols, e ontem nem conta aquele gol que foi aos 50 do segundo tempo, Vinícius voltando do ataque depois de chutar uma bola de fora da área. Enfim, eu acho que não é terra arrasada. Eu concordo muito com o que o Gemac disse, mas a gente também precisa fazer algumas pontuações, algumas análises de maneira fria. Defensivamente, o time do Remo, ele é consistente. Então, assim, a nossa zaga, ela não é um problema. Infelizmente, ontem o Fredson fez a loucura que fez, né? Mas é um cara que sabe fazer ali os 2 lados da zaga. O Jansen é o nosso melhor zagueiro. Não tem quem faça eu mudar esse pensamento. Mas ele não pode ser mais utilizado na lateral, porque é burrice perder o nosso melhor zagueiro para fazer uma improvisação. Então, assim, a parte defensiva do Remo não me preocupa, né? Já desligando a chave do Paraense, falando de Série C, 2 gols sofridos de pênalti, 1 de bola aérea, né, lá contra o Jacuipense. Então, não me preocupa. O Vinícius é um goleiro que passa muita segurança, ao contrário do que a torcida rival quer falar, que leva muito gol deles. É verdade, isso é um fato, mas de um modo geral é um goleiro que passa muita segurança, muita tranquilidade para nós. Não à toa, é unânime já pela 4ª temporada consecutiva. O meio de campo do Remo, é muito claro que o Mazola vai continuar a jogar com as 4 linhas de marcação, e a torcida fica pedindo que tem que ter um meia, que tem que ter força ofensiva, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, e eu não sei que tipo de futebol eles assistem hoje em dia,
Porque desde a final da Copa de 94 já se jogava dessa maneira. O Brasil foi campeão do mundo em 94, jogando com 4 volantes. Mauro Silva, Dunga, Zinho e Mazinho. 4 volantes. Né? E o Brasil foi ali, né? 1-0, 3-2, 1-0 e pênaltis. Então, assim, o futebol ele é jogado dessa maneira hoje em dia. Você prioriza a defesa, depois você pensa em ataque. A defesa do Remo está consertada, isso é um fato. Agora, do meio para frente, a gente tem que pensar em alternativas dentro do próprio elenco para fazer com que a gente tenha mais força ofensiva. O Remo não pode ficar dependendo da bola aérea do Fredson, do Jansen e do Mimica. O Remo não pode ficar dependendo do Eduardo Ramos, até porque a gente vai ficar praticamente um mês sem ele. Né? Então a gente precisa encontrar elementos dentro do elenco. O que a gente pode fazer? O que o Remo poderia fazer? Né? Trabalhar para ver se o Carlos Alberto ou o próprio Douglas Packer tem condições de atuar em 90 minutos no jogo. Né? Porque a função que eles dois fariam seriam as funções de ponta, né? Aberta, né? Marcando por fora na primeira linha de 4, com o Gelson e o Lucas Siqueira centralizados. Ou então, o Mazzola poderia segurar o Charles, liberar o Gelson com o Lucas Siqueira e formar um trio de atacantes, como ele fez ontem. Né? Só que com o Charles, com um outro garoto, pode ser o Hélio, até mesmo, ou até com o próprio Hermel, e alguém centralizando, pode ser o Zé Carlos, pode ser o Eduardo Ramos. A maneira como o Remo foi montado para ontem me agrada. Mas a maneira de jogar com 4 volantes também me agrada. Isso depende muito do sentido que o Remo precisa na partida. Então, ele precisava do resultado, teve que ir para cima. Agora, essas são variações táticas que a gente pode ter dentro das partidas. Agora, um ponto crucial. Não vai dar para mandar todo mundo embora. Não vai dar para contratar ninguém. Pandemia, sem público, sem dinheiro em caixa. Não dá para mandar Mazzola embora, tem que ficar pagando ele até o final do contrato. Então, para a torcida, tem que esquecer esse negócio de que muda tudo, troca tudo, vem outro time. Isso não vai acontecer. Primeiro é que o programa de austeridade financeira do Fábio vai continuar. Né? E assim, então o Mazzola ele vai procurar dentro do próprio elenco peças para poder mexer com um brilho, digamos assim. Agora, tecnicamente falando, são 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Né? Se ganhar do 13 quinta-feira, chega a liderança do grupo. É importante ser líder? Não. Mas é importante abrir 6 pontos do 5º colocado? Sem sombra de dúvida. Então a gente precisa entender que agora o objetivo do Remo é subir para a Série B. Não é dar espetáculo, não é fazer grandes partidas. O objetivo é vencer e subir. Eu quero só, para encerrar aqui essa minha primeira participação, usar o exemplo do Fortaleza, né, que é a cidade onde eu moro. Fortaleza, durante 4 anos, sobrou na Série C. Chegava na fase do mata-mata com 30 pontos, 32. Teve um ano que chegou com 36. Chegou no mata-mata, perdeu as 4. E no ano da pior campanha do Fortaleza, na Série C, ele passou pro mata-mata em terceiro. Ele foi lá e subiu. Ganhou de 2-0 aqui e ganhou de 1-0 lá em Minas, em cima do Tupi. Então, o importante é permanecer entre os 4 e no quadrangular conseguir o acesso, seja em primeiro ou seja em segundo. O importante é subir, é voltar à Série B, é ter caixa, é ter dinheiro de patrocínio, é ter verba televisiva. E aí, ano que vem na Série B, a gente pensa de que maneira o Remo pode jogar. Esse ano, o primordial é subir. Esquecer o Paraense, parar de ficar pressionando o Mazzola, parar de ficar tentando fazer caça de bruxas. O importante agora é chegar a 28, 29 pontos, ir para o quadrangular e no quadrangular subir. Fim de papo. João, concordo contigo. O objetivo, a gente tem que focar num objetivo só,
O Remo não consegue fazer disputas, competições paralelas. O Remo sempre tem resultados quando ele quer competir Copa Verde, Série B, Série C, perdão, e Paraense junto, acontece essas coisas. E assim, ele tem que botar a cabeça no que ele quer. Eu quero subir para a Série B, então pronto, bora focar nisso aqui, bora botar resultados. Porque é isso que a gente tem que focar numa coisa só. O Remo é um time que tem que focar numa coisa só e não ficar querendo abraçar tudo e todos. Pensando num paraense que acontece todo ano e vai fazer diferença. O Remo tinha dois campeonatos seguidos aí, né? E não adiantou de nada esse campeonato paraense pro Remo. Eu acho que o mais importante, primordial, é o acesso. Assim, e Rafael, o que é que tu tem a dizer sobre isso? Bom, como sempre, né, o Domino fazendo tempestade em copo d'água. Essa final, o Paraense não me surpreendeu em nada, o resultado foi completamente normal. E a partida de ontem até que me agradou, sim, o esquema do Mazzola. Só que o Edson tratou de fazer aquela infantilidade, né? Quebrou o Nicolas 2 vezes, foi expulso. Eu esperava até que o Paysandu fosse atacar mais, sei lá, golear o Remo. Mas isso não aconteceu, e como o João disse, aquele gol que o Remo tomou no finalzinho não conta, né? Já estava no desespero, foi absolutamente normal. Tantas peças do Remo tem na elenco, não vejo esse negócio que o Legume tá falando, tipo, tem que emitir uma ação porque retém dinheiro. Aí o torcedor até já pedindo o Márcio Fernandes de volta. Não é por aí. Eu vejo que assim, tem peças que também não dá para manter na elenco, né? Vai ter uma lista de dispensários essa semana. Eu mandarei embora o Bernel, o Chaves e tal. Jogadores assim que não acrescentaram em nada. Todos esses tempos que eles estão no Remo, né? Chaves também, né? Isso, Chaves. Acho que o Robinho dá pra ficar, e até que voltou ok depois da volta do futebol. E vai ser assim, pô. A gente tá no time de Série C, não tem dinheiro, não tem. Tem dinheiro, não tem muito o que fazer, velho. Vai ser isso aí. Não dá pra julgar o trabalho de alguém porque perdeu um Parazão, mandar todo mundo embora, tem que mandar o técnico embora. Não é assim. Porque o torcedor do Remo ele tem esse problema de dar muita importância pro Parazão. A gente queria ganhar, mas isso não é o objetivo principal da temporada. Sempre costumo dizer que parece que o Remo saiu da Série D, mas a Série D não saiu do torcedor remista, né? Todo ano parece que o Remo tem que jogar o Campeonato Paraense valendo a vida, né? E assim, o Mazzola, gosto do Mazzola, um bom técnico, o time tem boas peças, eu acredito que dá assim pra melhorar. E acho que é isso. Não vejo motivo pra esse enxame que a torcida tá fazendo aí. Eu acho muito engraçado. Oi. Só queria fazer uma consideração. Pode fazer. Acabei falando muito, mas eu esqueci de dizer. Em relação a despensas, eu já tenho uma outra mentalidade. Eu discordo um pouco do Rafael e do Gianmark. Eu acho que o Remo não precisa dispensar ninguém até o presente momento. Porque o Mazzola, ele é um cara que ele sabe rodar o elenco. Ele sabe tirar coisas boas até de jogadores medianos. Então ele sabe que o Charles é um cara que ele pode precisar com uma bola parada. Ele tem o Gelson ali para fazer uma ponta, para fazer o meio, para chegar chutando de fora da área, para cabecear. Então ele é um cara que ele sabe extrair bem aquilo que os jogadores podem oferecer para ele.
Acho que nesse momento a gente não precisa pensar em dispensa. Dispensa nesse momento seria um estresse a mais. Acho que teria que pagar. Aí entra o grande problema, teria que dar os contratos. Né? Então, assim, para só ter uma ideia, se o Remo fosse dispensar um atleta agora, o Remo teria que pagar setembro, pagar outubro, pagar novembro, pagar dezembro, férias proporcionais, 13º proporcional, seguro-desemprego, etc, 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 etc. Então, acho que financeiramente não é viável dispensar alguém e pouco provável também que haja... Não, mas aí não é bem dispensa. Muitos contratos vão se encerrar agora, entende? É isso que eu ia falar, João. Também. Muitos contratos vão se encerrar, né? Por exemplo, o Zé Carlos era um que veio para teste, não foi isso? O Zé Carlos parece que ele veio... Eu acho que ele fica. O Zé Carlos fica porque ele já veio depois da paralisação. Mas tem jogadores aí que contratos estão encerrando, né? Como, por exemplo... Aí não tem por que você renovar, né? Analisar caso a caso. Então... Mas assim, eu acho que o único jogador que não me agrada 100% do plantel é o Gustavo Hermel. Os outros e o Chaves ainda tá no Remo? Chaves. Tá. E ele que não me passou muita confiança fazendo ali a primeira volância. Acho que são os dois assim que eu digo não faz falta. Os outros que estão aí, embora medianos, embora alguns até ruins, acho que eles podem contribuir de alguma maneira. O Hermel que me dá raiva é que a imprensa insiste nessa coisa de que o cara é velocista. O cara não é velocista, sabe? Aí ele fica botando pilha, né? Porque é o único jogador, de velocidade. Mas também tá assim... errado, cara. O cara não tem velocidade alguma, sabe? O cara é muito ruim. Muito ruim, cara. No jogo mesmo dá pra perceber que o cara não consegue raciocinar direito. Mas isso é uma coisa que a gente tá falando desde o nosso primeiro podcast, né? A gente também tem que analisar esses dois repás que serviram muito. Eu espero que tenham servido, porque o Mazzola errou, gente. E teve uns erros aí cruciais. Eu digo, a gente falou no primeiro jogo, a gente fez comentário no nosso grupo lá do WhatsApp, que quando ele quis escutar a torcida montando aquele time do primeiro repá, aí ele se perdeu no meio do caminho. Exatamente. Eu acho assim, ele se perdeu no meio do caminho ali, aí fez 1-0, quis retrancar e fez umas mudanças ali meio devastadoras pro time. Sim, e aí ele se ferrou. Aquele primeiro repá ali foi um erro crucial. E no segundo, ele montou aquele time, o time fez o que tinha que fazer dentro da limitação. Aí o Fredson foi expulso, aí o Remo jogou com um a menos. Aquela teoria que com um a menos parece que o Remo é melhor. Mas assim, não tem objetividade, não tem criatividade. O único que faz uma diferença ali é o Eduardo Ramos e ele tá fora. Né? Eu acho que ele se perdeu também no primeiro jogo, desculpa aí, eu acho que o que aconteceu? Eu acho assim, ele entrou em desespero. O Eduardo Ramos contundiu. Aí ele colocou o Parker. O Parker não rendeu nada naquele jogo do que ele esperava e começou a dar o desespero nele. Ele foi fechando o time, botou o Lailson, não foi? Colocou o Lailson, depois colocou o Kevin. E aí ele ficou completamente perdido ali e o jogo rolou aquela virada lá. Então que isso sirva de lição para ele, o campeonato da Série C, para ele não cometer esses erros entre não entrar na pilha de torcida e imprensa, que foi o que ocasionou isso daí. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Vai lá, Corneta. Eu penso um pouquinho diferente, que no segundo tempo do primeiro repá ele praticamente voltou com os 4 volantes, né? Ele já estava... Ele já vinha jogando. Ele jogou com, se eu não me engano, foi com Lucas, Gelson, Júlio Ruski e mais o Lailson, né? Com a saída do Eduardo Ramos, eu acho que ele jogou com
Enfim, eu acho que ele voltou a jogar com os quatro volantes. Só que eu acho que o time, ele sentiu o peso da saída do Eduardo Ramos, né? Porque ele, queira você quer não, apesar de ele ser lento, mas ele ainda é uma referência lá na frente. E a partir do momento que você perde essa referência, aí o time não fez nada, né? Ficou isolado o Charles lá no ataque e aí eu acho que ele poderia ter colocado um substituto pro Eduardo Ramos, né? Ou talvez o Carlos Alberto, que ele tentou o Paque, mas o Paque, como a gente já falou em alguns, eu acho que a gente já falou aqui, que o Paque ele não é ele é muito mais, funciona muito mais como 8 do que como camisa 10. Então, durante o Márcio Fernandes, na era Márcio Fernandes, o Paque ele funcionava como camisa 8. Ou seja, quem articulava, quem ia para cima era o Carlos Alberto, fazia essa função de ir para cima, de agredir o adversário. O Paque não, ele era o jogador 8, ficava ali segurando o meio campo. Então, o erro começou por aí, né? Aí acabou que ele ficou muito, muito mais atrás do que ele costuma jogar. Eu acho que ele errou na substituição do Eduardo Ramos, realmente. Poderia ter colocado o Carlos Alberto ou, quem sabe, outro atacante. Aí ficou sem aquele jogador que agride, né? Que articula, como é o caso do Carlos Alberto. O Paque, eu acho que a implicância da torcida é essa, porque eles esperam que o Paque seja aquele jogador que vai para cima, que arma o jogo, mas não é bem assim, né? É um jogador mais para segurar o meio do campo do que para agredir o adversário. É isso. Tá comendo sucrilhos, se quiser. Ok. João, tens a falar. Eu concordo com tudo que o Corneta falou. Eu acho que o primeiro clássico foi, sem sombra de dúvidas, o pior jogo do Mazzola à frente do Remo. Muitas substituições erradas, eu acho que na troca ele quis ele quis fazer com o Paque o mesmo que o Eduardo Ramos, né? De ter um meia de origem para fazer um segundo atacante. Só que não é do Paque. Eu costumo dizer que o esquema que o Mazzola monta pro Remo, o Paque e o Carlos Alberto se tornam peças inúteis. Porque não tem uma organização central de jogo, né? É muita correria, é muita marcação, muita pegada e falta criatividade. Então, para que essas peças funcionem, o Mazzola teria que ir para um 4-4-2 clássico, né? Com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. O problema é que quando o Eduardo Ramos voltar, ele vai manter o Eduardo Ramos de titular, com o Charles à frente, e vai manter a linha com 4. Porque para ele o Júlio Rush é uma peça indispensável, assim como o Gelson também. Só que, ao meu ver, o Lucas Siqueira é o cara que faz a melhor essa transição entre defesa e ataque. Então, assim, a situação que o Mazzola está se metendo, digamos assim, ela é um pouco complicada, porque ele tem várias opções, mas ao mesmo tempo tá perdido, sabe? Assim, não é bem perdido, mas ele tem tantas opções que ele não sabe o que fazer. E aí acaba que ele comete erros, como a entrada do Paque no lugar do Eduardo Ramos, a entrada do Kevin no lugar do Everton, né? Não precisaria se a gente tivesse outro lateral direito, né? Então ele também pode precisar também, numa última hipótese, até jogar com 3 zagueiros, sabe? 3 zagueiros, 3 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Então é o contrário, né, João? Ele tem poucas opções que ele não sabe o que fazer. Ele tem excesso de volante, excesso de zagueiro, e aí quando ele quer substituir um lateral,
Quando um lateral não tá rendendo, ele mete um volante, né? Ou um zagueiro, porque não tem elenco. Pois é. Então, aí recai naquilo que eu sempre falo, né? Que acabei usando a palavra errada, mas tem um projeto de time. Recai naquilo que eu sempre falo, que o Remedy não tem projeto de time. A diretoria ela monta elenco às 3 porradas. Porque o que tem que acontecer? Digamos assim, primeiro você tem que ter um projeto de time. Então, quando você vai contratar um treinador, você não pode contratar um treinador por nome. Você tem que contratar, avaliar o estilo do treinador de trabalhar. Entende? E aí, por exemplo, o estilo do Mazzola, ele é reativo. Entende? Ele joga atrás. Então, eles deveriam ter pensado assim, poxa, será que esse é o melhor treinador para o Remo nesse momento? A gente tem as peças necessárias para se adaptar ao estilo de jogo dele de trabalhar? Entendeu? Aí a gente tem essas peças, não é necessário contratar, entendeu? Porque aí se você vai contratando o treinador só por nome, só por contratar, aí acaba ocorrendo esse tipo de confusão. E aí o treinador ele quer colocar um estilo, e aí acaba que ele não tem peças para impor o estilo dele de jogo de trabalhar. E acaba tendo peças também que são dispensáveis, que não se encaixam no esquema, como o João falou. Vocês lembram, por exemplo, do Eudes Pedro, né, quando ele falou que não queria nem o Neto Baiano, nem o Eduardo Ramos, é porque ele estava pensando, né, longe de mim defender o Eudes Pedro, né, é um treinador que eu mais comentei. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu também. Mas por um lado, ele tinha razão nesse aspecto, né, embora eu não concorde, eu acho que ele poderia sim encaixar o Neto Baiano e o Eduardo Ramos, mas assim, ele pensava num projeto de time, né? Ele não era assim para ir contratando as 3 porradas, né? Porque acaba que ocorre o seguinte, o diretor vai lá, contrata um jogador, aí traz o Nininho, não sei o quê, porque ele jogou mais ou menos ali em 2018, ajudou a gente a se livrar do rebaixamento, aí chega aqui, aí ele vai contratando por nome, chega aqui o Nininho, tá sem ritmo de jogo, né? Não tá em forma física, enfim, mal aguenta um tempo, não se encaixa no estilo do técnico de trabalhar, entendeu? Então, a gestão do Remo em futebol é muito, muito, muito amadora. Eu acho que é preciso, primeiro, né? Se você quer pensar num time, você tem que ter um projeto de time. Não pode fazer tudo a 3 porradas, contrata um, contrata outro, que ocorre esse tipo de confusão. E fica um monte de jogador, o técnico não sabe como usar, que não se encaixa no estilo do técnico, entendeu? E aí fica complicado, né? Ou seja, no fim das contas, tudo que acontece é reflexo desse amadorismo, do problema estrutural, né, do clube. Não é... Tipo, os menos culpados são os que estão aí, né? Os menos culpados são os jogadores, o técnico, porque eles não pediram para ser contratados, né? Eles estão aí, ou seja, a culpa maior vem lá de cima, vem da estrutura. Um exemplo aqui, Jonathan, por exemplo, o Alexandro, né, que foi nosso atacante ano passado, o cara tá no Brusque, que pra mim é o melhor time da Série C, titular, arrebentando, é ele mais 10 no time. E aqui no Remo o pessoal queria cabeça, que não dava certo, que não sei o quê. E aí, qual é o problema? O problema é o cara que é ruim? Por que deu certo no Brusque e aqui não dá? Tem que pensar isso aí também. Eu acho, João, outra coisa também que é interessante tu vê a galera pedindo o Márcio Fernandes de volta, né? O Márcio Fernandes, tirando algum modelo de jogo, era a mesma história de retranca. Bora analisar o Márcio Fernandes nos 2 repais em que ele jogou. Ele estava querendo no primeiro turno da Série C do ano passado um empate. Ele estava satisfeito com o empate, mandou o time jogar todo retrancado, porque ele queria manter aquela média dele, né? Ganhar fora, empatada... Não, ganhar dentro e empatar fora. Então para ele o empate estava ótimo para ele. Também não vou condenar o Márcio Fernandes, porque ele queria isso. E no final a gente levou-lhe um gol do Vinícius Leite no finalzinho, não é? E por último, esse último repay que foi o mais ridículo também, que o Remo fez 1-0 no começo do jogo, começou com caramba, e o que ele fez quando o Remo fez 1-0?
Hein, gente? Fez que nem o Mazola, recuou o time todinho e queria segurar 1-0. O que foi que aconteceu? Levamos um empate. E aí a torcida vem, tá com saudade do Márcio Fernandes e condenando o Mazola. Vão criticar do mesmo jeito, cara, é a mesma história. E então isso que eu acho que a gente não quer falar mal da torcida, mas assim, ela tem uma cabeça que não dá pra não tem padrão de jogo, não é isso? E aí, Rafael, o que é que tu acha disso aí? Não, mas é porque o Mazola, ele veio do Paysandu e tal, isso aqui. Tem isso também, que eu já vi torcedor falando. Porque o Mazola ele é Paysandu, isso aqui, já falava mal do Remo na época. Eu vejo isso aí mais como frescura, sabe? Da torcida. Eu tava pensando aqui no esquema pro Remo, que o João tava falando, no 4-4-2 clássico. Eu tava pensando assim, o Pater e o Carlos Alberto nos lados, né? O Charles, aí no ataque o Charles e o Eduardo Ramos como centroavante. Você acha que seria uma boa repetir essa formação que eu acho que foi do ano passado, que era assim com o Márcio Fernandes, só que com o Eduardo Ramos e o Charles no ataque? Eu não sei, porque o Eduardo Ramos ele tá com uma posição meio. Ele não é mais criação também, né? Na época com o Márcio Fernandes, ele queria que o Eduardo Ramos fosse criação. O Eduardo Ramos criava jogadas, e aí o Mazola encontrou muito bem a posição atual. O Márcio Fernandes, perdão. O Mazola encontrou uma posição ideal para o Eduardo Ramos. Ele tá ali como um finalizador, um aproveitador de jogada e sendo oportunista. Então, não sei assim. Porque tinha também o Neto bem, Baiano, né? O Neto Baiano jogava bem. Ele jogava bem, o Neto Baiano. Então, por isso que o Eduardo Ramos ficava até meio que desperdiçado, porque desde 2017 que ele vem jogando como uma espécie de centroavante, como um falso 9, né? Muito mais atacante do que meia. E aí ele acabava, no ano passado, por exemplo, ele acabou meio que sendo desperdiçado, porque já tinha um centroavante, no caso o Neto Baiano, e fazia bem a função até. Teve uma média até ok de gols. E já o Eduardo Ramos ele ficava ali no meio, aí não conseguia criar, né? Porque já realmente não. E aí, agora, como a gente não tem mais centroavante, aí o Eduardo Ramos acaba meio que servindo como nosso centroavante, nesse caso aí. E aí, gente, o que é que a gente espera então para quinta-feira contra o 13 lá fora? O 13 tá numa situação bem complicada na tabela, né? É um time assim que eu acho ele muito ruim tecnicamente. O Remo tem todas as chances de tirar 3 pontos dele. Agora vai depender como é que o Remo vem depois dessa lavagem de roupa suja que tá tendo aí, né? Até o início desse podcast aí, tava rolando aqui nas redes sociais que tava tendo uma lavagem de roupa suja, ia sair lista de dispensa e não sei o que mais. Pode ser que quinta nenhum Mazola esteja, mas eu acho difícil. Mazola vai continuar como técnico, pode ter uma lista de dispensa sim, né? O Mazola deve colocar assim o estilo de jogo, aprender com os erros dele. Eu acho que a gente tem todas as chances de conseguir esses 3 pontos lá. O que é que vocês acham aí que a gente espera contra o 13 na quinta-feira? João, o que é que tu espera? Um cenário perfeito para uma remisse. Acho que... Corneta. Deixa eu terminar. Terminei. Terminou já? Terminou? Não, Você que tinha terminado. Assim, eu assisti a partida do 13 contra o Santa Cruz, lá no Arruda. Né? Então, é um time que tem uma bola parada muito boa, principalmente em escanteio. Time padrão Série C, assim, não é nada muito além do esperado, assim, não é nada muito um ponto fora da curva.
tem 3 jogos e 3 derrotas. É mais um pouquinho. do Remo, né? Remo adora ponto pra esse tipo de. Dá pra gente conquistar os 3 pontos. Mas eu particularmente não acredito que vai conseguir do ponto de vista psicológico, né? Das duas, uma, ou a gente entra mordido e ganha com facilidade, ou a gente vai ser dominado pelo 13 e pode até sair com a derrota. Vai depender muito da tarde de hoje, dessa segunda-feira, para saber o que esperar de quinta. Né? Tem que ver o que o Mazzola falou, não deu coletiva, ninguém apareceu. Né? Então, vai ser um jogo de extremos. Ou vai dar super certo, ou o Remo vai desandar de vez. E o meu medo pior é no domingo, porque aí é briga de cachorro grande e não sei se a gente vai estar 100% para pegar o Santa Cruz lá em Recife. Você não pode contar com a arbitragem, né, Watson? Contra o Santa Cruz. Já tem esse fator ainda, né? Santa Cruz, domingo lá fora. São 2 jogos fora, né, que o Remo vai pegar, né? Isso. Remo e 13. E Santa Cruz e Remo domingo. Ixi, Maria. Nem volta pra ver. Não, aí olha, olha como quando tem que conspirar contra, tudo conspira, né? O rival vem de 2 vitórias em clássico, campeão paraense, aí pega o Lanterna, né, no sábado, e quarta-feira pega um time que tá com a mesma pontuação. Então eles podem fazer 6 pontos, a gente pode fazer nenhum, e quando chegar domingo, além de eles serem campeões paraenses, eles podem estar na nossa frente na pontuação da tabela. Foi que nem ano passado que a gente ressuscitou eles. Então, além da queda, foi-se. Né? Então, nós vamos aguardar isso. Eu acho que se a gente trouxer 2 pontos, tá ótimo. Se trouxer 3, já tá maravilhoso. Eu acho que um ponto já tá no lucro, né? Eu acho. Um ponto. Acho que assim, se a gente empatar com 13, a gente vai ter que tentar empatar com Santa Cruz. Se a gente ganhar do 13, o que acontecer com Santa Cruz é lucro. Eu acho que a gente ganha do 13. Eu acho que a gente ganha do 13 Perde do e perde do Santa. Eu também acho. Acho que a gente traz uns 3 pontos lá desses 2 jogos fora. O que já vai ser também excelente. E não é o fim do mundo, né? O Santa Cruz perdeu, né? Agora na última rodada para Vila Nova, também é um concorrente direto. Então, assim, tá tudo muito embolado. Então tá 10, os 4 primeiros, tá 10, 10, 8, 8. Né? Então, se a gente ganhar, a gente vai a 11, a gente fica em primeiro, mas isso não importa. O importante é que o Manaus fica com 6, a gente abre 5 pontos do quinto colocado. E a gente torce por isso. Jacuipense e Paysandu para ninguém chegar a 7. E aí, seja o que Deus quiser contra o Santa Cruz lá em Recife. Eu acho que a gente ganha do 13 e perde lá do Santa Cruz. Mas assim, eu tô otimista que a gente ganhe do 13 e empate com Santa Cruz. Esse é o melhor cenário na minha cabeça. Eu acho impossível o Remo trazer 2 vitórias seguidas. Vai ser muita. Um milagre aí. Muito pouco provável. É mais fácil a gente conseguir 2 vitórias seguidas contra o Botafogo de Manaus, por exemplo. Mas Botafogo. O Botafogo tá numa campanha horrível. Sim. E o Manaus também não é lá essas coisas, né? Só que o Manaus é um time muito perigoso, né? O Manaus conseguiu empatar assim com o Ferroviário no apagar das luzes, né? Então. Assim como a gente também eu acho pode. Que Fala aí. Falando aí especificamente do jogo contra o 13, eu acho que é um jogo perfeito para o Mazzola jogar defensivamente. Eu acho que ele não deve cair na pilha, né, de tentar ir para cima do 13, porque o 13 ele vai vir desesperado, ele vai vir com tudo para cima do Remo, né? Ele vai vir porque ele não tem nada a perder, ele está com 0 pontos. É 0 pontos aqui. Até com o próprio Santa também. É um jogo muito fundamental para jogar com os 4 volantes. Pois é, então, principalmente contra o 13, eu acho que é um jogo que o Remo tem que ter muito cuidado, né? Ele tem que procurar se defender. E
E aí não pode cair na pilha de querer jogar ofensivamente, né? Porque se for for com tudo para cima do 13, para dar uma resposta imediata à torcida, à imprensa, eu acho que tem que esquecer isso aí, né? Primeiramente, não tem que se preocupar, dar uma resposta imediata e tal, não sei o que. Eu acho que tem que jogar com cautela, né? E se der pra, jogando com cautela, se der pra trazer uma vitória, beleza. Se trazer um empate, beleza também, né? Eu acho que não pode cair nessa pilha. Eu acho que é o jogo né, perfeito pro Mazola. É o jogo perfeito pro Mazola botar o estilo dele, principalmente contra o Santa Cruz. Sim. O Mazola tem o estilo dele. Por isso que eu tô na esperança da gente ganhar o 13 e empatar contra o Santa Cruz lá. Ou 2 empates também, trazendo 2 pontos lá. Tá ótimo também. Tá ótimo também. Tá ótimo também pra gente. É excelente isso daí. Se a gente chegar pro clássico, lá em outubro, se a gente chegar pro clássico com 15 pontos, eu acho que é um cenário que é tranquilizador. Né? É um cenário tranquilo. Né? A gente pode chegar a 11 agora na quinta-feira, até 12 contra o Santa Cruz, e aí são 2 jogos em casa para ganhar um. Então acho que se chegar a 15 pontos pro clássico é tranquilo. O Paysandu tem uma tabela que, jogando em casa, é uma tabela simples, né? Que o Jacuipense e Imperatriz, mas vai pegar o Ferroviário fora, pegar o Ferroviário aqui em Fortaleza, não vai ter vida fácil, né? E aí tem o Botafogo também, João Pessoa, que também vai querer ganhar. Então, assim, o importante é chegar com 15 pontos para chegar na nona rodada tranquilo e, quem sabe, se aproveitar de uma situação desesperadora que eles estejam na tabela. Lembra também que o Mazola, quando ele classificou o Paysandu, né, ele classificou ali muito na sorte também, né? Não sei se vocês se lembram. Nem me fala. Ele teve um jogo essencial ali contra o Cuiabá, se não me engano, ele perdeu dentro de casa. Parecido com a gente com o Tombense, né? Só que ele teve a sorte que no último jogo foi contra o Craque, que já estava rebaixado. Porque ele ainda dependia de uns 2 ou 3 resultados lá que deram certo e ele conseguiu a classificação. Então, assim, eu acho que só um adendo, eu acho que o torcedor também, eles pediram o Mazola, né? Então eles tinham que saber exatamente o que eles estavam pedindo, entendeu? Então eles não podem esperar que o técnico ele entregue mais do que ele pode entregar, entendeu? Ou seja, se vocês se lembram, ele perdeu o Parazão, ele perdeu a Copa Verde, né? Classificou muito no sufoco, entendeu? Então chega aqui, claro, pode dar certo, pode dar certo, mas você não pode esperar que o cara vire, sei lá, o Klopp, ou vire o Simeone de repente, entendeu? Ou vire o técnico do Bayern de Munique, sabe? O cara fora que o elenco é muito limitado, gente. A gente desde o começo a gente tá falando que o elenco do Remo é limitado. Isso, e ele tá do Paysandu de 2014. E ele montou do jeito que ele tinha que montar e deu certo, mas infelizmente contra o Paysandu não deu certo. Ele errou de onde podia errar, ele errou contra o Paysandu. E assim, eu espero que esses 2 jogos do Paraense que eu falei, espero que os 2 jogos do Paraense sirvam de aprendizado, não de terra arrasada aí, como a galera tá querendo. Mas é como o João já falou, eles têm contrato a cumprir, quem tiver terminando o contrato agora, eu acho que eles podem mandar embora, quem não tiver, que o contrato até o final continua e vida que segue. E assim, vamos lá. E assim, a gente perdeu os 2 jogos para eles agora no Paraense. Então a gente vai tirar fora ganhando os 2 da Série C. Aí fica tudo elas por elas, aí fica tudo lindo. Como eu digo, também a gente pode ganhar esses 2, a galera já esqueceu o Paraense, e o Paysandu também pode trazer 2 empates ridículos aí. O L dos Anjos tá sofrendo pra ganhar, né? Tá sofrendo pra ganhar na Série C. Eu achei ótimo ele. A única vitória do Paysandu na Série C foi contra o 13, com 1 a menos. O Paysandu com 1 a mais e na famosa jogadinha manjada, né? Cruzamento na área, bola na cabeça do Nicolas, uma hora ele acerta. Porque ele é bom, ele tem noção de posicionamento, ele sabe fazer bem o fundamento. Uma hora ele acerta. Né? Ele acertou uma contra o 13, mas aí perdeu pro Vila, né? Perdeu pro Vila, empatou com o Santa em casa. Perdeu pro Manaus.
Perdeu pro Manaus, lá em Manaus. Né? Então, assim, E é a mesma coisa o Paysandu. Se ele perde pro Jacuipense, ou então o empate, rapaz, eles vão esquecer rapidinho essas 2 vitórias contra o Remo aí. isso aí é consequência da vida. Tem que esquecer, né, o Paysandu. Eu acho que Tem que Paysandu. Tem que pensar em Paysandu só lá tanto a gente quanto a torcida tem que esquecer o Paysandu. Não, sim, esquecer. É isso que dá. O pessoal fica muito olhando pro vizinho do outro lado, o que é que ele tá fazendo. Sim, aí fica Acabou se baseando, agora, né? bora pensar na gente, desdenhando dos caras. É porque a gente tá. Daqui a pouco se o Remo, por exemplo, consegue uma vitória contra o 13. Eu sou líder e começa a empolgação de novo na 5ª rodada, enfim. Mazola, A meu torcida. amor. Nunca vou te abandonar nas tristes, sempre estarei contigo, enfim. Aquele papo furado que a gente já conhece. Então é isso, gente. O que é que a gente tem mais pra falar aí? Salvado a ideia, amor. Salvada a ideia. Quando é? Amanhã é? É amanhã. O que você estava fazendo no São Voden Day? Ó, meu Conte aí. Do Santo Guerreiro que traz em vosso rosto esperança. Abre meus caminhos. Uma série B. Bom, eu tava em Belém. Era a minha mãe, minha família, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Elas viram pra Fortaleza comigo e eu fui a Belém buscá-las. E aí no domingo, né, do dia do acesso, eu tava no jogo do acesso, eu tava em Belém. E eu tava saindo do Marizal pra ir pro Conjunto Maguari. E eu tava no ônibus, eu tava ouvindo pela Rádio Clube. E aí, 1x0 pros caras, 2x0 pros caras. E eu na frente do Panorama 21 saiu o segundo gol deles. E aí eu pensava assim, eu não acredito que esses caras vão subir, pelo amor de Deus, não é possível. Cheguei na frente do Maguari, peguei o mototáxi, aí fui encostando num barzinho. E o Náutico tinha acabado de fazer o primeiro gol. E aí encontrei com a minha mãe, com a minha irmã e com a minha sobrinha lá numa pizzaria lá no Conjunto Maguari. E na hora que eu chamei o Uber pra voltar pra casa, saiu o segundo gol do Náutico. Então eu vim ouvindo a disputa de pênalti no Uber de volta pra casa. E aí quando a gente chegou mais ou menos ali no terreno da Marinha, ali na Augusto Montenegro, o Náutico subiu pra Série B e o nosso rival ficou. Eu lembro de cada detalhe desse dia, porque eu fui de uma tristeza a uma euforia, assim, em questão de 10 minutos. Eu lembro que foi os primórdios, né, do Corneta. Do Corneta Cast, que a gente criou o grupo no Skype, lembram? E tava 2x0. Tava 2x0. De repente a gente começou a falar. E o dia do jogo? E no dia do jogo do Cuiabá, que só eu tava assistindo. É engraçado. Não, uma coisa engraçada é que, por exemplo, teve uma postagem de um fake bicolor que ele tava revoltado, né, com aquela bandeira do Voaden, né, que os remistas colocaram lá no Mangueirão, aí falando, porque vocês são pequenos e medíocres, não sei o que. Porra, os caras todo ano fazem Cuiabá Day, sabe? Os caras, todo santo ano os caras ficam com essa de Cuiabá Day. Eu acho que, se eu não me engano, o próprio Paysandu, né, ele colocou naquela tela que tem lá na Curuzu, eu não sei se isso é verdade, mas ele colocou lá na tela, naquele telão que fica lá na Curuzu, 5x1 eterno do Cuiabá, entende? E aí os caras reclamam quando o remista zoa, entende? Foi muito mimimi, né, isso aí. Os caras fazem, todo ano eles lembram do Cuiabá e o remista não pode lembrar do Náutico. Estão me ouvindo aí? Sim. Eu entrei. Fui bem aqui com o sinal cair. Sim. Eu me lembro que eu tava 2x. Aí eu fui pra rua. Já tinha desistido, fui sair pra esfriar minha cabeça. Quando eu tava no carro, o Voaden marca aquele pênalti. Rapaz, eu até parei, eu tava assim, perto ali de São Brás. Eu até parei o meu carro pra escutar essa cobrança de pênalti. E aí, depois do 2x2,
gente já sabia o resultado. Eu esqueci até que eu ia fazer nesse dia. Só queria saber de encarnar, galera. Então, vocês lembram do Cuiabá toda vez, porque a gente não pode lembrar do Voaden Day, não é isso? Isso. Leandro Voaden, melhor Voaden. Campeonato Gaúcho de 2020. Nunca criticamos. Melhor Merecido, árbitro. Merecidíssimo. Igual Merecidíssimo mesmo. Todo o Campeonato Paraense também. Troféu meio de campo da TV Cultura. Mazola é melhor Quem treinador. foi o melhor árbitro? Ah, foi o você que era o melhor árbitro, o Delson lá, como é o Delson, sei lá. Pensava que ele tinha sido o melhor árbitro. Não, sem citar nomes. Mas aí, cara. lá no Rio Grande do Sul, o melhor árbitro, Leandro Voaden, merecido, merecidíssimo. E aqui no Pará, o Mazola ganhou o melhor treinador do troféu meio de campo. Justíssimo também, justíssimo. Justíssimo, por sinal. A gente tem continha do leitor essa semana? Só dos comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver os comentários. Vamos lá. Sempre o Fabrício Silva, acho que nosso único fã, disse assim no terceiro podcast: o problema da torcida do Remo é empolgação. Ganha 2 seguidas e já tá na nuvem. Mas quando empata em casa quer trocar de técnico. Eu concordo com vocês. O tempo e o Roderão ficaram pra trás. Mastermind. Hoje eu vou chamar esse cara pro nosso podcast, rapaz. Tem que chamar esse cara, olha. O Remo é um clube de Série C que precisa reconquistar o protagonismo nacional ou regional. Forte abraço, pessoal. O Fabrício é o cara. Luiz Nóbrega, o João sempre tem um comentário muito bom do nosso Leão. Fã do João aqui. E o Rafael Rocha. Excelente podcast, pessoas com alto nível de conhecimento e sensatez nos comentários. Foi um programa de TV com vocês. Obrigado, Rafael. Grande abraço. Acho que eu já conheço esse Rafael de algum lugar, não sei de onde. Também, familiar. E aí, gente, mais alguma consideração? Bora encerrar esse feriado aí. Bora. Declarando independência ou Mazola fora, sei lá o quê. Fora Lei Fora Lei Gomes azul. Pera aí, bora ler aqui o comentário que foi o comentário do mês aqui. Cadê? Vamos lá. Vou terminar com essas sábias palavras aqui, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? Acha aí aquele comentário aí do Saraiva Azulino aí. Ah, sim. Tipo o Gemac. Acha aí, ele mandou pro Gemac. Ah, tá aqui. Mano, não adianta discutir com um perfil que chama toda a torcida de leiga, insinuando que só ele tem razão em tudo, que ele tem todas as soluções pro clube. É perda de tempo. O cara ironiza a massa que mantém esse clube vivo até hoje. Faz graça com a cara do torcedor que é movido por paixão. E aí eu encerro o nosso Corneta Cast com essas sábias palavras. Filósofo. Chorei, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. RT se você chorou. E RT se você chorou. Boa noite a todos e muito obrigado. Tchau. Boa noite. Tchau. Bom feriado. Bom feriado. Bom fim de feriado. Tchau, gente.